com você nessa noite. A parte a gente ficou empolgado aí, pastor Elcio, com o Japão, mas calma aí, tem Cuiabá também aí, não fica tranquilo. Eu quero falar nessa noite com você sobre uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesse tempo e que eu acredito que faz todo sentido para o momento que estamos vivendo como igreja. Eu quero falar com você sobre o trono da obediência. Essa mensagem está baseada no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 1. E antes de ler, eu quero orar com você. Senhor Jesus, estamos aqui por causa do Senhor. Nós te pedimos, amado Espírito Santo, para que o Senhor traga a revelação da Tua palavra aos nossos corações, para que o Senhor inspire cada um de nós pelas sagradas Escrituras, Senhor, que possamos sair edificados e transformados pelo poder da Tua palavra. Eu oro mais uma vez, que cale-se o homem e que fale o Senhor, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Eu aprendi desde criança que o ABC do cristão é o obedecer. E saber disso, aprender esse princípio salvou a minha vida. E eu aprendi esse princípio dentro de casa, com os meus pais. Meus pais sempre falaram sobre a importância da obediência, sempre me instruíram na palavra de Deus. Nem sempre eu fiz certo, mas eu sempre tive o conhecimento tão perto de mim. Eu nasci debaixo de uma palavra profética. Meus pais não podiam ter filhos e lá em Santarém, um dia minha mãe assistiu uma mensagem de uma pastora americana que falava sobre Ana e Samuel como resposta de oração para uma nação. E minha mãe fez uma oração perigosa. Ela disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar-lhe ao Senhor. Ele se chamará Samuel e ele viverá para o Senhor pelo resto dos seus dias. 9 meses depois eu nasci. Então cuidado com essas orações perigosas, viu, irmão? Mas as orações perigosas são atendidas quando elas têm um propósito. Minha mãe me pediu ao Senhor para que eu pudesse servir o Senhor pelo resto dos meus dias. E é isso que eu tenho feito desde a minha infância. Eu lembro assistir ainda adolescente, na fita cassete, lá na minha casa em Santarém, os vídeos que o meu pai gravou durante os 9 meses da gestação. Minha mãe com barrigão, e eles oravam ali na barriga, profetizavam, declaravam tudo aquilo que eu viria a ser hoje, que eu estou começando a viver. E na minha infância, os meus pais sempre me instruíram na importância da obediência. E realmente isso salvou a minha vida. E quando eu desobedeci, eu sofri consequências pela minha desobediência. Mas todas as vezes que eu obedeci, eu vi a recompensa de Deus através da obediência. Por isso, obedecer é fundamental se nós queremos viver o próximo nível de tudo aquilo que Deus tem para a gente. Agora, eu te falei que a obediência, ela é fundamental, e ela é fundamental se eu e você desejamos verdadeiramente viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Quantos aqui querem viver os sonhos de Deus para você? Amém? Todos nós queremos viver os sonhos de Deus, mas para que nós possamos viver os sonhos de Deus, para que nós possamos viver os propósitos e os planos de Deus, nós precisamos, diga comigo, obedecer. Nós precisamos obedecer. No entanto, esse talvez é o menor dos motivos. Viver tudo aquilo que Deus tem para mim, eu preciso obedecer, talvez é o menor dos motivos, porque a razão principal, o valor maior de obedecer não está em somente viver a recompensa da obediência, mas o valor maior de obedecer está lá em João 14, 21, quando Jesus diz que a pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei
e lhe mostrarei quem eu sou. Gente, olha que coisa poderosa Jesus está falando. Jesus está dizendo: ei, igreja, você que aceita, mas não só que aceita, mas que obedece os meus mandamentos, você prova o seu amor por mim. Quantos aqui desejam provar o seu amor por Jesus? Quantos aqui desejam expressar o seu amor por Jesus? Quantos aqui desejam mostrar para Jesus o quanto Ele é importante para você? Ele está falando: se você quer provar o seu amor por mim, obedeça aos meus mandamentos, obedeça a minha palavra. Gente, essa é a palavra de Deus. A Bíblia fechada, ela pode ser vista como apenas um livro, mas ela aberta, é Deus falando conosco. Essa é a palavra de Deus, e ao contrário do que alguns têm dito por aí, ela não precisa ser atualizada coisa nenhuma. Ela é a verdade de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ei, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós obedecemos a santa palavra de Deus, quando nós confiamos nas escrituras do Senhor, quando nós seguimos os mandamentos de Deus, nós não somente vivemos uma vida plena, de abundância plenamente, mas nós provamos ao Senhor que Ele é mais importante do que tudo, que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, e que nós o amamos de todo o nosso coração. Obedecer ao Senhor é uma prova de amor. Obedecer a palavra de Deus é uma prova de amor. E sabe, gente, eu quero continuar provando meu amor ao Senhor através da minha obediência. Quer expressar o seu amor a Jesus? Obedeça a sua palavra. Davi fala no Salmo 119, no verso 2, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. Você quer ser feliz? Você quer ser pleno? Você quer ser abundante? Obedeça a palavra de Deus. E hoje eu quero te mostrar 4 passos da obediência através da história do rei Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15. Vamos ler juntos os primeiros 3 versículos de 1 Samuel 15, que diz assim: Samuel disse a Saul. Quem que era Saul, gente? Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul era um cara muito top, era um cara bonito, alto, forte, charmoso, um cara que falava bem, um cara top, muito top, tipo o pastor Rodrigo, cara assim, nível top. Mas você é muito melhor que Saul, né? Você tem um coração de Davi. E ele estava ali em Israel. Porém, o povo estava pedindo de Deus um rei. Estava pedindo de Deus um rei. Eles não estavam mais satisfeitos com a governança de Deus somente. Eles queriam ser como as outras nações. E eles começaram a pedir para Samuel: olha, a nação fulana tem um rei poderoso, na outra nação tem um rei, a outra nação tem um rei, e a gente não tem ninguém. A gente tem um profeta velho aqui, Samuel, ainda tem os 2 meninos dele aqui que estão aprontando todos. A gente precisa de um cara, a gente precisa de um rei. Samuel falava: mas Deus é soberano, Deus é suficiente. Mas Samuel falava: não, Deus não é mais suficiente, nós precisamos de um homem que governe sobre nós. Samuel colocou diante do Senhor, e o Senhor falou: beleza, eu vou dar um rei para eles, mas alerte o povo, que ter um rei também vai ter as suas consequências. Samuel alertou o povo, e eles disseram: pode ter a consequência que for, a gente quer ter um rei. Então Deus levanta Saul. Saul é ungido rei e começa o seu trabalho. Saul começou muito bem. A Bíblia fala que Saul Saul recebe o Espírito de Deus e até profetiza. Saul começa bem a sua caminhada, Saul começa bem a sua jornada. E sabe, muitos de nós, e muitos que caminham dentro da igreja, começam bem a sua jornada, começam bem a sua caminhada de liderança, começam bem a sua caminhada na fé cristã. Mas
O fim é que revela verdadeiramente como foi toda a jornada. Saul começou bem, mas não terminou bem. E aqui no capítulo 15, mostra Deus dando uma direção. Vamos ler. No versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 15, diz assim: Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. E aqui vem uma frase que a gente vai ver em muitos momentos da palavra de Deus: assim diz o Senhor. Eu não sei se você já passou pela mão de um profeta, pela oração da irmã do coque, que antes dela falar aquilo, ela falava assim diz o Senhor, e lá vai pedrada, toma, chumbo grosso. Samuel olhou para Saul e falou: assim diz o Senhor, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiveram. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e meninas, e faz o que eu estou te mandando fazer. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim: 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Mas atente-se ao versículo 3, ele diz: vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Deus deu uma, diga comigo, direção. Então o primeiro passo da obediência é direção. A primeira coisa que Deus nos dá é uma direção. Deus sempre tem uma direção clara para nós. Deus é claro conosco sobre aquilo que Ele deseja que nós façamos. A Bíblia é clara sobre aquilo que Deus deseja que nós façamos, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. Ele é claro, e a Bíblia vai falar vários momentos, e Deus vai usar muitas pessoas para dizer assim diz o Senhor, para confirmar aquilo que Deus deseja que a gente faça. E sabe quem foi uma pessoa, um homem que recebeu uma direção clara de Deus e foi fiel até o fim? Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele veio com uma missão, e Jesus, ele mostra para nós, ele nos inspira com a sua obediência, ele nos inspira com a sua fidelidade ao Pai. E Jesus, ele se entrega, ele morre a morte mais humilhante que tinha naquela época, a morte de cruz, a fim de que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus é nossa inspiração de obediência. Quando nós recebemos uma direção clara de Deus, nós não devemos olhar para o lado, para o outro, nós devemos obedecer. Nós devemos ser fiéis, nós devemos ser intencionais, devemos ser obedientes. Então, o primeiro passo é a direção. O segundo passo da obediência é a ação. No verso 4, a partir do verso 4, a Bíblia vai falar o que Saul fez. Então, Saul convoca os homens, 200.000 homens de infantaria, e mais 10.000 homens de Judá. Olha só quantos homens para a guerra. E a Bíblia fala que Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Versículo 6 diz: então disse aos queneus: vou embora. E Saul dá uma ordem para os queneus se afastarem. No verso 7, a Bíblia diz que então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio de espada. Verso 9, presta atenção, irmão. Mas, meu irmão, quando a Bíblia escreve mas, alguma coisa acontecia aí. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível
destruíram. Deixa eu perguntar, quando Deus deu a direção foi clara, sim ou não? Saul tinha que acabar com os amalequitas, certo? Pergunta que eu te faço, Saul foi acabar com os amalequitas, sim ou não? Sim ou não? Sim, reuniu 200 mil homens de infantaria, 10 mil de Judá. Agora a pergunta que eu te faço, Saul fez tudo aquilo que Deus mandou ele fazer? Por isso, dentro da ação da obediência, nós temos 3 coisas que como nós devemos obedecer. A primeira forma é, quando Deus nos manda obedecer, nós temos que obedecer imediatamente. Deus deu uma direção, eu vou. Deus falou para você ir, você? Deus falou para você ir, você? Vai. Deus mandou eu ir, eu vou. Se Deus mandou eu fazer, eu não tenho que pensar, mas será, se e aquilo. Não, Deus falou, eu tenho que obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para mim, e quando eu obedeço, eu provo que eu amo, eu agrado o coração do meu Deus, eu estou mais perto do meu Senhor. Deus deu a direção, eu vou imediatamente. Segunda forma, na ação da obediência, eu vou completamente. Eu tenho que obedecer, diga comigo, completamente. Deus tem uma missão, você vai imediatamente. Agora você não faz pela metade. Se Deus te deu uma direção, você obedece completamente. Você faz tudo aquilo que Deus te mandou fazer. E a terceira ação, você tem que obedecer com boa atitude. Muitas vezes, queridos, Deus vai pedir coisas de nós que não vai agradar a nossa vontade, que não vai agradar a nossa carne, que não vai ser aquilo que a gente quer fazer, mas não se trata dos nossos interesses, se trata da nossa obediência, da inclinação do nosso coração, da nossa disposição de obedecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque você, coisa linda, não sabe o que é bom para ti de verdade. Só quem sabe o que é melhor para mim e para você é o nosso bom e fiel Pai. Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Quem somos nós para julgar o que é bom? Sabe por que muitas vezes nós batemos com a cara na parede? Porque nós não somos humildes o suficiente para reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele sabe o que é melhor para a gente. Muitas vezes a gente continua batendo a cara na parede, dando com a cara no muro, porque a gente é orgulhoso demais para reconhecer que nós não sabemos do que deve ser feito. Mas quando nós inclinamos o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo nos aponta para o lugar certo que nós devemos caminhar. E quando o Senhor nos mandar colocar o pé para fora do barco e andar sobre as águas, acredite, a água vira pedra para você andar, se você acreditar e confiar na bondade de Deus. Bondade de Deus. Agora tem que ter boa atitude. Já viu aquele filho que o pai manda, meu filho vai comprar pão? Aí não vou, já vou, depois, tô cansado, tudo sou eu. Vai lavar louça. De novo. Só manda eu. O meu irmão não fez nada. Vai lavar louça, aí você até vai. Pega o prato que Tudo sou eu nessa casa. Eu sou escrava, Isaura. Lembra a história do Joãozinho? Que a professora mandou toda a turma ficar em pé. Aí o Joãozinho ficou sentado. Ela, Joãozinho, fica em pé. O Joãozinho ficou sentado. Fica em pé, Joãozinho. Fica em pé, senão vai pegar a palmatória. Aí ele ficou em pé. Aí ele falou assim, por fora e por em pé, mas por dentro eu estou sentado. Não tem boa atitude. Muitas vezes a gente é esse Joãozinho. Você está rindo, mas às vezes você é o Joãozinho. Eu sou o Joãozinho. Quantas vezes Deus manda a gente semear e ofertar na vida do irmão? Você fala assim, sai daqui, Satanás. E o dízimo que pertence ao Senhor não é obediência?
Mas você paga todas as contas para depois você dizimar. Aí não sobra nada, você está se dizimando mesmo, está se matando. Porque não obedece imediatamente. Não faz completamente. Eu vou dizimar, o meu dízimo é 300, mas hoje só deu para dar 200, né? Mas está tudo certo, eu estou fazendo o meu melhor nada. Porque você não confia no Senhor, por isso você não dá o seu dízimo na hora que tem que dar. Obediência fala de confiança, obediência fala de entrega, obediência fala de amor. A Bíblia fala: não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Mas tem muita gente que está na casa de Deus e que fala assim: sabe uma coisa? Estou cansado, vou assistir online. Sabe de uma coisa? Flamengo vai jogar hoje, né? Faz tempo que eu não vejo do Flamengo. Eu vou. Próximo domingo eu vou. Não, mas tem um churrasco. Tem isso. Tem aquilo. E vai passando para frente. Como se vir para a casa do Senhor fosse uma opção barata, que a gente faz o que a gente quer. Quem que você está honrando? Quem é o seu Deus? Muitas vezes o nosso Deus é a gente mesmo. E a gente não honra o Senhor na sua casa. A gente não dá a nossa vida como oferta ao Senhor. O que Jesus disse? Se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, o Evangelho é renúncia. O Evangelho é entrega. O Evangelho é uma morte pessoal, a fim de que Ele viva através de nós. Você fala assim: valha, como diz lá em Fortaleza, valha. É difícil assim ser crente? É difícil quando a gente não quer abrir mão das nossas vontades, mas quando a gente se entrega verdadeiramente ao Senhor, quando a gente obedece completamente, imediatamente, e quando nós temos boa atitude, gente, Deus se revela a nós, Deus se manifesta através da gente. Deus age em nosso favor, Deus luta as nossas guerras, Deus revela o seu amor, Deus revela a sua graça, Deus revela a sua misericórdia. E olha, eu te garanto que muitas vezes nós não merecemos nada do que Deus tem feito na nossa vida, mas grande é a misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias, todas as manhãs da nossa vida. Hoje você está vivo, você está respirando, você está aqui nessa igreja, nessa casa, você faz parte dessa comunidade de fé, você deve levantar as suas mãos, dar glória a Deus, que você está num país que ainda é livre para pregar o Evangelho, e enquanto nós estamos aqui sentados, acomodados, tem ar-condicionado, está todo mundo bonito e cheiroso, tem gente lá em Israel perecendo sem Jesus, morrendo sem Jesus, famílias todas destroçadas, mortas, desamparadas, e nós estamos aqui, e muitas vezes nós não temos a consciência da vida mole que a gente leva, não temos a consciência de como é fácil ser crente no Brasil, e a gente abusa da facilidade de ser crente, a gente abusa da misericórdia, da bondade de Deus, a gente zomba de Deus. E eu quero te falar uma coisa: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. O Senhor está chamando a igreja de volta para o trilho, para o caminho. Eu quero dizer em alto e bom tom: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora a coisa que eu te pergunto é: quando Ele voltar, você vai se encontrar com Ele? Ele vai te reconhecer? Duas serão as palavras: servo bom e fiel.
entra no gozo do teu Senhor, ou eu não te conheço, aparta-te de mim. Mas em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu libertei os cativos, em teu nome eu liderei célula, mas você não me obedeceu, não teve verdade em você, aparta-te de mim. Evangelho é verdade, temos que obedecer, o terceiro passo da obediência é a aprovação ou não, é o momento onde o Senhor vai julgar se seremos aprovados ou não. E Saul tinha tudo para ser o melhor dos reis, mas Saul amou muito mais a si mesmo, a sua fama, a sua glória, ao seu status, ao número de seguidores que ele tinha no Instagram dele, do que a presença de Deus na vida dele. E todas as vezes que nós amamos muito mais as coisas desse mundo do que a presença manifesta de Deus dentro de nós, nós perecemos uma hora ou outra. Saul amou muito mais aquilo, os aplausos, viva o rei, viva Saul, do que a aprovação de Deus. No verso 10 e 11, a Bíblia diz: então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: lamento, meu Deus. Irmãos, em nome de Jesus, ouçam o que eu vos digo nessa noite, ouçam a palavra do Senhor para Samuel, acerca de um homem que ele mesmo levantou. Ele disse: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Eu quero perguntar para você, como ficaria o seu coração se ouvisse da boca de Deus: lamento de ter te levantado como homem, como uma mulher de Deus nesse tempo, porque você foi infiel à minha palavra. Lamento. Eu te pergunto, quando Deus fala sobre você, quando Deus olha para você, o que Ele fala de você? O que Ele pensa de você? Lamento ou que alegria? Eu quero te fazer pensar nessa noite, e essa palavra primeiro é para mim, eu sou o primeiro que precisa crescer em obediência ao Senhor, eu sou o primeiro que coloca o meu coração diante de Deus aqui nessa noite, para falar como Davi: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, pelo amor de Deus, porque eu não quero que o Senhor lamente de um dia ter me levantado como homem de Deus na minha geração. Eu não quero que o Senhor olhe com tristeza para a minha vida, mas eu quero que o Senhor me ache justo e fiel diante do Senhor. Deus disse para Samuel: Saul deixou de me obedecer. Meus irmãos, a Bíblia fala que Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite, porque Samuel nos ensina que o bom pastor acredita até o final. O bom pastor luta pelas ovelhas. Samuel se entristeceu e clamou durante toda a noite por Saul. E durante a noite, Samuel viajou para encontrar Saul. Samuel era um ancião, Samuel era um homem de idade, mas Samuel tinha o coração do bom pastor. Ele estava clamando a Deus. Ele falou: eu vou até Saul, eu vou lutar por Saul, eu vou falar com Saul, alguma coisa vai acontecer. Então anunciaram: Samuel está chegando. A Bíblia fala no versículo 12: anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Versículo 13: Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. E olha o que Saul diz: executei as palavras do Senhor. Saul infla o peito
Quando Samuel chega e fala assim: bendito seja você, ó profeta, olha aqui o teu servo, que fez tudo que Deus mandou, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Mas Samuel perguntou: ah é? Na nova versão Samuel Asaf atualizada, Samuel fala para Saul: ah é, macho? Então, que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo aqui? E esses bois mugindo aí, o que é isso? Aí Saul responde: ah, não, isso aqui trouxeram dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto a gente destruiu. Ah, entendi. Um líder que perde a presença de Deus sempre culpa os outros e nunca reconhece o seu erro. Eu quero dizer uma coisa: Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando somos confrontados pela nossa liderança, quando somos confrontados pelo Senhor, a nossa atitude não tem que ser: eu não fiz nada. Não, eu reconheço, eu me humilho, e se precisa de haver uma conversa certa, para eu colocar aquilo que eu estou vendo que é a verdade, eu vou colocar, mas com humildade, diante de Deus, sem rebeldia, sem culpar os outros. Mas se eu pisei na bola, eu me humilho, eu peço perdão, porque aquele que confessa o seu erro e deixa, alcança misericórdia. Deus traz para perto. Saul não foi aprovado por Deus, o que nos faz ver a correção, que é o quarto passo. O primeiro é a direção, o segundo é a ação, o terceiro é a aprovação ou não, e o quarto, com a não aprovação vem a correção. E a Bíblia fala que, olha só, a partir do verso 16: então Samuel disse a Saul: espere, fica aí, porque eu vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Samuel deu a oportunidade de Saul se consertar. Samuel deu a oportunidade de Saul se arrepender. Samuel deu oportunidade de Saul voltar com o coração para o Senhor. Mas Saul preferiu o quê? Preferiu manter a arrogância. Saul preferiu manter a soberba. Saul preferiu manter ele acima de tudo. Então Samuel disse: agora fica na tua aí, que eu vou te falar o que foi que Deus me disse. Aí Saul disse: pode falar. Versículo 17, Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? Não era tu que se via tão pequeno, e mesmo assim, Deus te fez rei? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, o Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Versículo 19. Gente, eu fico pensando que nessa hora Samuel deve ter dado uma engasgada, os olhos enchidos de lágrimas. Samuel olha para o fundo dos olhos de Saul e diz: por que então, Saul, você não deu ouvidos à voz do Senhor? Mas por que, Saul? Depois de tudo que Deus fez por você, meu filho, depois de tudo que Deus acreditou em você, Saul, igreja, Deus está falando conosco nessa noite. Depois de tudo aquilo que o Senhor tem feito, por que não ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua palavra? E Samuel fala: mas ao contrário, Saul,
Você se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no versículo 20, a Bíblia fala que então Saul disse a Samuel: ai, gente, que triste. Depois de ouvir isso do seu líder, meu Deus, era para Saul cair, rasgando as suas vestes, dizendo: maldito homem que sou, pequei contra o Senhor, não sou digno. Não, a Bíblia fala que Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha aqui, eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo, tá vendo? O problema nunca é meu. Quem erra sempre é o outro. Eu nunca estou errado, eu estou sempre por cima. Você conhece alguém assim? Fica na sua. Talvez essa pessoa é você mesmo. Foi o povo. Foram eles que pegaram os despojos, o melhor, para oferecer ao Senhor. Porém, versículo 22, Samuel disse, agora preste atenção, a gente está terminando. Olha a palavra de Samuel, que é para nós nesse tempo. Versículo 22, Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel olha para Saul e fala assim: será que todas as tuas atitudes, será que todo ouro, será que todo holocausto, será que todo sacrifício é mais importante do que obedecer a palavra de Deus? Isso que Samuel está falando, igreja, aponta para que Jesus fala, quando ele diz: muitos virão e dirão: salvei em teu nome, curei os enfermos, libertei, e eu vos direi: não vos conheço. Sabe por quê? Jesus está falando exatamente o que Samuel está falando. Muita gente vai chegar com obras na mão: eu fiz, mas Deus está falando muito mais do que você, muito mais do que as obras que você pode me entregar. O que eu mais desejo é a tua obediência, o que eu mais desejo é o teu coração, o que eu mais desejo é a tua verdade, porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. No versículo 23, Samuel diz: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei. Que forte! Saul naquele dia foi rejeitado pelo Senhor. Eu quero terminar te dizendo algo. Eu não estou aqui para te condenar. Quem sou eu para te condenar? Irmãos, talvez eu sou o mais pecador desse lugar, mas eu estou te falando aqui com toda a humildade diante de Deus. Nós precisamos ser obedientes ao nosso Senhor. Quantos aqui desejam passar a eternidade com o Senhor? Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E verdadeira adoração é fruto de obediência. Talvez você está aqui, você ouviu essa palavra e você fala: muitas vezes eu estou sendo como Saul. E eu te falo, meu amado, eu também tenho sido tantas vezes como Saul. Muitas vezes eu tenho sido tão orgulhoso,
eu não tenho reconhecido que eu preciso crescer. Mas hoje o Senhor nos chama ao arrependimento. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que Ele é o Deus da segunda oportunidade. Que hoje o Senhor está te falando, eu te trouxe uma palavra de correção, mas porque eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu não quero ver você longe de mim. Por isso nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Em Atos capítulo 3, versículo 19, a Bíblia fala: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Igreja, Deus está te chamando hoje ao arrependimento. Volte-se para o Senhor, para que os seus pecados sejam cancelados. Em 1 João 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Mateus 3,8, o Senhor fala: deem fruto que mostre arrependimento. Eu quero te dizer que a obediência é o segredo do sucesso. E sem a obediência, será impossível irmos ao próximo nível. Deus tem grandes coisas para você, mas para isso, precisamos obedecer ao nosso Senhor. Você que ouviu essa palavra,